seu direito. Juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor. Seu direito em tupi.am, tupi.fm. Hoje com a participação do Dr. Vinícius Leal, que é representante do PROCON Rio de Janeiro. Dr. Vinícius, muito bom dia, Dr. Vinícius. Bom dia, Haroldo, amigos de mesa. É uma satisfação mais uma vez participar do programa, sempre com a intenção de informar e educar os fornecedores e os consumidores, né, à vista da melhoria do mercado de consumo. Muito bom. O doutor André Botelho, que é representante da OAB Rio de Janeiro. Muito bom dia, doutor André. Bom dia, Haroldo. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes. Mais uma vez é uma honra aqui estar presente. E recebendo aqui o seu livro, não é? Muito bonito, viu? A capa, quer dizer, o conteúdo, eu confesso que eu sou leigo, eu vou tentar aprender aqui. Processo cautelar descomplicado, breves linhas do Dr. André de Barros Botelho. Olha aqui, dá um close aqui pra gente, por favor, o Guilherme Maia. Deu close? Deu close? Deu? Ficou bacana? Apareceu bem aí? Então, é de autoria do Dr. André de Barros Botelho. Obrigado, Dr. André, e aí, fala rapidamente assim sobre o livro pra gente. É um tema que é bem específico, mas bem em voga, porque às vezes o judiciário ele é por demais moroso e a gente precisa obter liminares antes da sentença do processo propriamente dito. Então, eu acho que é um livro para todo estudante, para todo advogado início de carreira, imprescindível, para ele dominar esse processo cautelar. Olha, eu vou ler, que é para me preparar para poder conversar com vocês aqui, porque eu de vez em quando piso na jaca, não é? Mas tudo bem, tem que tentar melhorar um pouquinho. E a doutora Gisele Farinhas, advogada e especialista em direito do consumidor. Eu devia começar pelas damas, não é? Comecei aqui pelos cavaleiros, mas estou perdoado. Bom dia, doutora Gisele. Bom dia, Haroldo, bom dia a todos. A gente hoje vai falar das dúvidas do consumidor na hora de fazer compras, não é? Chamados popularmente de defeitos, os vícios que dificultam, impedem o uso dos produtos e serviços adquiridos pela população. Teremos também o vício quando houver depreciação do valor ou quando aquilo que foi prometido pelo fornecedor não for corretamente cumprido. E como consumidor, então, deve agir diante dessas situações? É o nosso assunto hoje. O nosso cameraman é o Guilherme Maia, o Michel na mesa de som e a Renata Henriques na produção. Que garantia o consumidor dispõe, doutora Gisele Farinhas, para reclamar dos defeitos verificados na compra de produtos ou contratação de serviços, doutora Gisele? Então, Haroldo, a garantia é o mínimo garantido pelo fornecedor, né? Para estar, garantindo que aquele produto ou serviço não se deteriore, né? A garantia pode ser contratual, ocasião em que ela deve ser expressa pelo fornecedor, e pode ser legal, a depender se o produto, né, é durável, né, na ocasião em que ele terá 90 dias para troca, em caso de defeito, e não duráveis, que são 30 dias. E sabe o que eu fiquei pensando aqui, enquanto a doutora Gisele falava, quando eu começo a pensar é um perigo, viu, doutor André? Não é? Eu fiquei pensando aqui num documentário que eu vi, sobre, o nome é complicado a beça, doutor André, é obsolescência planejada. Não é? O que é isso? O fabricante, na hora que ele produz lá o produto dele, lá, ele diz assim, essa impressora, ela vai durar 3 anos. Já na hora de produzir a impressora, o fabricante já determina isso. E ele prepara, digamos, gatilhos, artifícios, para que essa máquina, eu estou citando a impressora, pode ser um aparelho de telefone, pode ser um aparelho de som, para que dure exatamente aquele período que ele planejou. E nesse documentário mostra até uma impressora, eu fiquei indignado, não é? Na hora que você compra, vem lá a especificação, que ela vai fazer até 18 mil impressões. Quando chegou em 18 mil impressões, não é que a danada da impressora pifou? E aí o cidadão foi procurar
Pô, mas por que que exatamente quando bateu 18 mil, conforme está especificado, não é? A impressora pifou? É muita coincidência. E aí ele foi procurar uma maneira para consertar a impressora. A primeira assistência técnica disse para ele, olha, não tem jeito, o senhor vai ter que comprar outra. Ele disse, não, eu não quero comprar outra, que eu gosto dessa impressora. Foi na segunda assistência técnica, olha, o senhor vai ter que comprar outra. Foi na terceira assistência técnica e a mesma orientação, o senhor vai ter que comprar outra. Ele não se conformou, foi procurar na internet, encontrou um cidadão na Rússia que teria um programa que alteraria essa previsão de 18 mil impressões que está prevista num chipzinho dentro da impressora. O que foi que ele fez? Ele conseguiu esse programa, alterou a previsão de 18 mil, zerou aquele chip e a impressora voltou a imprimir outra vez. Quer dizer, então, quando a gente vê assim, uma garantia de 3 meses, de 1 ano, de 3 anos, já é para a gente ficar preocupado, que a gente sabe que o produto vai durar aquele prazo ali mesmo, na maioria das vezes. E é honesto isso, já produzir algo sabendo que no período X aquilo vai pifar? O que a gente pode fazer em relação a isso, doutor André? Só colocando um pequeno adendo em relação à garantia, tem também a garantia estendida, que seria uma espécie de seguro, onde uma terceira empresa estranha ela estaria oferecendo isso ao consumidor, tá? Em relação aos produtos, hoje em dia, a gente vê isso muito com carro. Antigamente os carros eles duravam muito mais, as peças eram muito mais fortes e tinha o contrassenso da parte da segurança, né? Que quando o carro batia, a probabilidade da pessoa morrer era enorme. Hoje em dia, as peças já são projetadas para o impacto. Então, hoje em dia, tudo é descartável, infelizmente. Então, é política da empresa mesmo e não tem muito o que nós, consumidores, a única coisa que a gente pode fazer é em relação à escolha da marca. Se a gente percebe que uma marca está trabalhando desse jeito, a gente tem a faculdade de escolher uma outra marca. Olha, eu fiquei impressionado, viu, doutor Vinícius Léo, com esse documentário, e cita, por exemplo, que a primeira vez em que se pensou em fazer um produto com prazo de duração de validade foi em 1920, os fabricantes de lâmpadas. A primeira lâmpada, a lâmpada do Thomas Edison, durava 2.500 horas, não é? Em 1881. E aí os fabricantes de lâmpadas chegaram à conclusão que a lâmpada durar tanto não era bom, não era interessante. Que isso não ia gerar novos empregos, não ia fazer o dinheiro circular, papapá. Reuniram os fabricantes de lâmpadas do mundo inteiro e definiram, olha, a lâmpada vai ter no máximo agora 1.000 horas de duração. E a partir daí, foi isso que passou a vigorar no mundo inteiro. Tem até um lance muito engraçado, uma lâmpada localizada num corpo de bombeiros, numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos. A lâmpada estava completando 100 anos. Acesa, funcionando, acesa dia e noite sem apagar a lâmpada. 100 anos. Aí o corpo de bombeiros chamou todo mundo e tal e fizeram uma festa com Happy Birthday para a lâmpada que estava completando... Não era do Aladim, não, nessa lâmpada. Não. 100 anos a lâmpada funcionando. Quer dizer, o primeiro movimento nesse sentido foi das lâmpadas. Aí chamaram a Osram e Philips e do mundo inteiro. Veja, a gente não pode chiar contra isso? Haroldo, inegavelmente esse é um problema que vem se acentuando no século XXI. Uma vez que o direito do consumidor ele anda em compasso com o meio ambiente. Né? Então, essa questão pontual que você levantou, ela, como é que se diz, coloca em xeque a questão da sustentabilidade. Né? O produtor, nós sabemos que um determinado produto ele tem uma vida útil, mas ele tem que repensar sobre esse aspecto, porque o impacto no meio ambiente é muito grande. Né? E quando se trata de meio ambiente, quando se trata de direito do consumidor, nós estamos falando de um direito fundamental de terceira dimensão.
né? Onde há uma questão de solidariedade, há toda uma responsabilidade em conjunto da sociedade, enfim, dos consumidores e de todo mundo em prol do bem comum, em prol das futuras gerações, né? Então, quer dizer, esse problema realmente é gravíssimo, né? Com relação a esse descarte cada vez mais frequente, cada vez mais cotidiano, e diminuindo aí a vida útil dos bens. Haja vista, por exemplo, um celular, agora smartphone. Cada dia há 3 em 3 meses é lançado um moderno, que corta grama, faz massagem, cada hora inventa que faz isso. Lembra do caso do iPod? Pois é. O caso do iPod, a bateria acabava, o cliente era obrigado a comprar um outro iPod novo, porque não tinha bateria nova para ele, não vendia bateria no mercado. E aí os americanos entraram, né, os clientes, os consumidores americanos, entraram com uma ação na justiça contra a Apple, né, e obrigaram a Apple a dizer, não, você vai ter que vender bateria para a gente. Que negócio é esse? A bateria custa $10, o iPod custava 50. Acabava a bateria, você era obrigado a comprar um aparelho novo. Já imaginou? Sem dúvida. Quer dizer, a questão é muito pontual. Porque você tem que ter uma previsão pré-contratual, contratual e pós-contratual. Que o descarte desse material, depois você vai criando um lixo tecnológico, um lixo de produtos, que fica inviável você, às vezes, reutilizá-lo, né? E aí a gente paga o pato. Caramba, olha, a gente vai continuar, não sei se esse papo tá bom ou se a gente volta ao tema aqui, porque eu gosto muito de improvisar, às vezes as pessoas ficam meio assim surpresas e tal, né? Mas eu acho que rende mais. Então daqui a pouquinho a gente volta, não sei falando sobre o que é isso. Seu Direito, o debate que ajuda o consumidor a saber mais sobre seus direitos.